Sejam muito bem-vindos a mais um podcast sensacional, que é o Podicólogas. Meu nome é Karina Pirro, já estava com saudade de vocês. E hoje a gente tem um convidado muito especial. O doutor Álvaro Costa. A gente tem uma história bem longa, embora separados, unidos, né? Sim, é Não verdade. é? A gente se conheceu há mais ou menos uns 22 anos. Por aí. Acabei de entregar na Oh, cidade. meu Deus do céu. É que a gente começou a trabalhar com 10, Com né? 10, exatamente. Bem pontos precoce na nossa vida. É um médico incrível que na época do Covid, muito provavelmente vocês ligaram a TV e na Globo ele apareceu várias vezes, o que nos deu muito orgulho de saber que era você que estava lá dando as informações. A gente sabia que era informação séria, de qualidade e atualizada, né? Foi um desafio naquela época, porque eram tantas informações e tinha uma mistura de viés político, as pessoas... Nossa! O isolamento, difícil, viu, Karina? Mas uma época que a informação de qualidade foi muito importante, porque as pessoas ficavam com dúvida do que fazer, remédio pra tomar. Foi uma confusão, cloroquina, e brigava. Aí eu tava no meio do vespeiro, eu tinha que, na televisão, ou no rádio, no meio de comunicação... o equilíbrio para passar calma, sem gerar estresse, sem gerar aquela cultura do medo, né? Que as pessoas... Informação, é verdade. Isso. E eu vou falar da formação dele, porque é um médico que, em geral, hoje talvez as pessoas saibam mais, né? Infectologista, que é o do meu marido também é. Vocês estudaram juntos? O Gustavo eu era R1, o Gustavo era R2. Ah, é mais velho. Foi quase o meu tutor lá na residência, o Gustavo. Olha só, que legal. Então, eu vou ler, porque assim, aqui vocês sabem que é tudo mais leve, mas quando tem um médico desse gabarito, a gente acha legal ler, para vocês saberem quem que vai estar conversando hoje, e vai ser um papo bem incrível. Dr. Álvaro Furtado Costa, médico infectologista do Hospital das Clínicas e diretor do ensino médico do Serviço de Pessoas Vivendo com HIV. Médico do Comitê SBI-HIV. Médico do Centro de Referência CRT-HIV Santa Cruz. Médico da Unidade de Pesquisas e Medicamentos. É isso? Casa da Pesquisa. Isso. Médico diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. É isso. E muito mais, porque a experiência clínica dele é incrível, né? E aí eu trouxe porque dezembro é o mês do quê, doutor Álvaro? Pois é, Karina. Dezembro é o mês do Dezembro Vermelho. Dezembro Vermelho é o mês que a gente celebra falar sobre HIV, conscientização sobre a doença. A gente até antes falava luta, mas é um termo meio... A gente evita falar o termo luta, é um termo meio bélico, né? A gente fala mês para falar da conscientização, de prevenção, para celebrar as vitórias que a gente tem nos últimos 40 anos, os desafios que ainda persistem. Então é um mês todo dedicado para a pauta, para a gente não esquecer do HIV, não esquecer do passado, das pessoas que foram importantes mesmo na construção do conhecimento, da ciência, e celebrar os avanços que a gente tem em tratamento e também em prevenção para o HIV. Perfeito. Então, e é um mês também que eu lembro que tem alguma coisa a ver de prevenção de melanoma, né? São dois assuntos importantes. Todos os meses tem cores agora, né? Da saúde, né? Acho que é laranja. Acho que é talvez. Laranja, né? Porque, sabe por que é dezembro de câncer? Por causa que as pessoas começam a tomar mais sol. Começa o verão e aí se escolhe o mês de dezembro para prevenção de câncer de pele, né? Muito bom. E no ano passado, olha só como esses assuntos são importantes, tá? Dezembro... mês, sei lá se é laranja, eu fui fazer um botox na dermatologia e a médica era onco dermatológica. E ela falou, quero ver suas pintas. E achou o melanoma. Sério, você acredita? Karina? Uau, hein? Então é isso, né? A gente acha que a gente vai falar de um assunto e que, não tem nada a ver comigo, eu vou mudar porque é HIV. Aqui a gente vai falar, sim, de todas as novidades que vocês ouviram recentemente sobre o HIV. O tal de 90%. Isso, a gente vai falar tudo hoje. A gente vai falar de... que serve para o HIV, mas serve para outras coisas também, como receber um diagnóstico, como dar um diagnóstico, como falar com os familiares, contar ou não contar um diagnóstico no relacionamento amoroso, para a família. A gente vai... Assim, eu sou formada em psicologia hospitalar, além de clínica, tive vários anos no hospital. E no consultório também vem paciente com seus diagnósticos, né? Inclusive HIV. Inclusive HIV.
Então, a gente vai fazer uma troca bem especial. Ótimo. Hoje. E antes, eu vou agradecer, como vocês bem sabem, a empresa que nos patrocina. E aí eu já vou deixar aqui com vocês, vou explicar o que tem aqui dentro. Você pode abrir. Aqui, deixa eu A ver, empresa olha, que bonitinha a empresa é a Better You. E esse produto que você está recebendo é o primeiro lançamento deles, Uau. que chama Better Go. Better Go, olha só que bonito. Ele não é um suco, ele não é um shot, ele é um booster, é um aliado matinal. Eu uso ele logo de manhã mesmo, lá para umas 10 da manhã, porque ele é um blend de vitaminas D, E, C, zinco, selênio. Tem glutamina. Tem glutamina. Eu tô vendo aqui, tem um monte de coisa legal. Tem glutamina, zinco, sistema imunológico, Isso. né? Isso aqui para acordar de manhã já acorda turbinado, Já né? acorda turbinado, Gostei. né? Ele, inclusive, tem os antioxidantes e tal. Sim. E eu acho que é um aliado, Sim, né? sim. Que a gente pode pôr no nosso dia a dia, aqueles 3 minutinhos que você joga um scoopzinho no copo e... Karina, a gente se alimenta muito mal, às vezes. E as pessoas têm, às vezes, o hábito de não comer nada de manhã no café da manhã, né? Então, isso aqui você tá complementando mesmo, complementando, essa é a ideia mesmo. Exatamente. Espero Jeito que você simples, goste. Vou usar, já. A dica posso te chamar de Álvaro? Pode, claro. A dica é colocar numa água geladinha, um mixerzinho, porque ele faz uma espuma que parece um suco e tchuf. Porque dissolve melhor em água, e quando você bota água gelada, e não faz aqueles gruminhos. Isso. Então, a boa dica é você jogar ali e dar uma misturadinha. Eu adoro. Eu também, de manhã, eu não tenho hábito de comer muito de manhã. Eu tenho essa dificuldade. É um erro, até que tem que comer bem de manhã. O café da manhã tem que ser reforçado. Sim. Então, eu também sou fã de coisas legal, que pode otimizam. aliar. Eu vou aliar. Vou usar. Muito obrigado. Então tá Better ótimo. Go. Isso, Better Go. Muito obrigada, Better You, por você nos apoiar. Muito Então bom. é isso. Então, vamos começar. Vamos lá. 1980 foi uma época onde o HIV explodiu. Era o nosso Covid, né? É o nosso Covid. Eu gostei da analogia. E, cara, a gente assustou demais. Eu era Muito. pequenininha. E aí, eu lembro do meu primeiro beijo naquela época, assim, 80 e poucos, tá? Com medo, né? Cara, eu fui lavar minha boca depois que... Sério? Porque a informação, Sim. a gente até sabia que tinha a ver com a questão sexual, Sim, sangue, sim. mas eu pensava, mas se a minha boca estiver machucada, Pois passa ou não passa, pois né? Todo aquele medo, né? Foi um terror, Karina. Começou a epidemia, nos meios de comunicação eram a televisão e os jornais. A gente não tinha internet, então a gente via recortes lá nos Estados Unidos de homens, geralmente eram homens gays. Então até o primeiro nome da doença foi imunodeficiência relacionada aos gays. Nossa. Então se começa um estigma criado para essa população muito forte que até hoje se perdura, se acha que a HIV é uma doença só de um grupo específico, né? E aqui no Brasil, na época tinha um jornal chamado Notícias Populares. Você lembra do Nossa, jornal? lembro. E o Notícias Populares colocou uma capa que foi uma coisa estigmatizante. Era peste gay chega no Brasil. Você imagina, na época, alguém que era LGBT, que via aqueles títulos, como que reagia, né? Eu vou parar de transar, não posso, eu vou pegar HIV. E era uma doença letal, porque a mortalidade era 50% a 60% das pessoas que pegavam HIV, em menos de 1 ou 2 anos, estavam ali já com doenças graves, internadas, morrendo. Quem não lembra aí da capa da Veja do Cazuza, magro? E a capa da Veja falava, Cazuza agoniza em praça pública. Uma coisa pesada, né? E tinha o HIV, ele tinha... AIDS tinha uma cara, né? Tinha uma cara, pessoa emagrecida, desnutrida, consumida. Meio com aquela perda da gordura na face. E isso marcou muito. E foram 10 anos, até o começo dos anos 90, são os momentos mais terríveis da epidemia. O HIV chegou a ser a principal causa de óbito em adultos jovens nos Estados Unidos em 1990. E no Brasil, também, a gente ainda não tinha o tratamento disponível no SUS, né? Tem vários recortes da época, narrativas de pessoas que enterravam familiares e que muitas vezes expulsavam as pessoas de casa. Nessa época até tem uma figura aqui em São Paulo, a Brenda Lee, que era uma mulher trans na época, que falava, abandonou, vem que eu vou cuidar. Ela fez uma casa de apoio, isso ficou super famoso aqui em São Paulo, a Brenda Lee, e era um momento terrível mesmo. Não tinha o que fazer.
os pacientes internavam no HC e eu lembro até de um colega meu que é o doutor Olavo, até que trabalhou com o doutor Gustavo. Olavo. Que ela falava que ele tinha atestado de óbito na mala dele. Ele tinha uma lista de coisas que ele já levava, porque ele tinha que dar atestado de óbito o tempo inteiro, que as pessoas iam morrendo em casa. Nossa. Às vezes nem. Então, terrível, né, Karina? Muito ruim. Muito ruim. Muito difícil ruim. Tudo isso acontecer e não deixar marcas, né? Sim, deixa marcas. Embora, por exemplo, o Covid... Olha só, né? Já fazendo Paralelo, essa comparação, né? O Covid foi em 2020, estamos em 2024, a gente já lida com ele, né? Tô com Covid, põe máscara, fica em casa, né? Ou fica pouco em casa, tal. A gente conseguiu não estigmatizar, vamos dizer assim, porque não tinha esse estigma, né? Sim. Engraçado, porque eu acho que o Covid é uma doença de transmissão respiratória. E uma doença que em 2 anos você construiu um conhecimento. Então, em 2020 a gente já tinha teste diagnóstico, já tinha tratamento, 1 ano depois vacina. Hoje, várias tecnologias vacinais. O HIV é uma doença transmitida pelo sexo. Existe todo o entorno do estigma, né? Da parte do moralismo, da sexualidade, já é mais complicado. Demorou pelo menos 3 anos para ter um teste diagnóstico depois da descoberta do HIV. Depois, mais 4, 5 anos para ter um tratamento que era o AZT. E mais de 15 anos para ter um tratamento bom, que a gente chamava de coquetel na época. Então, foram quase que 1 década vivendo com uma doença terrível. Então, no Covid, a gente viveu o isolamento e viveu 3, 4 meses, 5 meses de isolamento. Aquele foi o momento mais complicado em 2020. Mas depois, as pessoas começaram a ficar mais tranquilas com a doença. O HIV não. Foi um terror que foi persistindo, passou os anos 90, 91, 92. Só em 94, depois de 10 anos, que se começou a ter um tratamento melhor. Então, é um medo que durou 1 década. E o Covid marcou muito a gente, o Covid, né? Com certeza marcou. Marcou muito, mas muito menos. Pois é. Muito menos. E você sabe que eu atendi já resquício, né? O resquício dessa nossa época de 1980, pacientes com toque. E que o tema principal é o medo da infecção pelo HIV. Karina, isso é tão comum. Você sabe que, às vezes, eu pergunto para os meus pacientes, e pessoas até que não têm HIV, que vão procurar uma medicação chamada PrEP, que é uma medicação de prevenção para o HIV que você toma, está disponível no SUS. E eu falo, por que você quer tomar PrEP? Não, doutor, eu uso camisinha quase 100% das vezes. Mas então por que você quer tomar essa medicação? Porque eu tenho um medo que é fora do meu alcance, é um medo, às vezes até eu não consigo nem ter uma performance sexual, porque na minha cabeça vem, anos 80, HIV. É o que você falou, né? É um looping na cabeça que vai criando e as pessoas ficam travadas sexualmente, né? Não quer sair ou tem um medo desproporcional sobre o HIV, né? E essa pessoa geralmente tem uns 40 anos, né? Acertou na mosca. É o cara de 40, 45 anos. É o perfil. Anos. Você sabe pelo tipo de toque, vamos dizer, que época que é, matou. Qual é o medo que tem, né? É isso mesmo. A população mais jovem, hoje, talvez ela seja mais acostumada, tem as ferramentas de proteção, não tenha visto aquele cenário, que aquilo gerou um trauma. Agora, dizer que as pessoas de agora não têm medo porque... teoria, não gosto de teoria de medo, de pôr medo nas pessoas, mas eu acho que hoje a gente tem mais ferramentas de prevenção, não tem só preservativo, então é uma geração que consome melhor os produtos de prevenção, tem outras mídias que as pessoas conseguem ter acesso. Naquela época não tinha nada, só era camisinha ou abstinência sexual, o pessoal parava de transar, e muita gente parou de ter atividade sexual naquela época. Por medo, Por né? medo. Agora, sabe o que me chama a atenção, ainda falando desse lugar de 1980, que gerou em muitos pacientes medo, em outros fobia, né? Fobia é a palavra. Né? E aí, para esse grupo aqui que já tinha, sei lá, geneticamente propensão para ter toque, tá? Né? E aí o tema foi HIV, apesar do pensamento obsessivo ser o HIV, o medo da contaminação, sabe o que me chamava a atenção? A compulsão. Porque o comportamento era de se limpar. Sim, que interessante, né? E que aí a gente sabe, você sabe disso, e no consultório eu percebi que não existe nenhum comportamento que não tem um histórico por trás. Tá? Se você entender o contexto, e esse se limpar é se limpar do quê, né, Álvaro? Pois é, do vírus, né? Do medo, de tudo que tá envolvido, né?
Da sujeira. Da sujeira, né? Do sexo. Do sexo. Eu vou te contar uma história interessante. Há uns 6 meses atrás, eu coloquei... Eu sempre boto enquete, caixinha de pergunta no meu Instagram. E sabe, Karina, qual é a pergunta que eu mais recebo? É assim, o paciente faz um teste de HIV e vem negativo. Aí ele pergunta para mim, eu fiz esse teste agora nesse mês, eu fiz outro 3 meses depois, eu fiz outro 9 meses depois. Eu não estou acreditando. Será que eu sou negativo mesmo? A pessoa não acredita no teste que ela faz. Olha que coisa. E isso é uma das coisas que mais me perguntam. Doutor, dá para acreditar? Tem certeza mesmo que é negativo? De uma forma repetitiva, meio obsessiva. E parece que ele faz o exame que é super sensível, assertivo para o diagnóstico, e não acredita. Eu já cheguei a ter pacientes, Karina, que... O senhor tem certeza mesmo? Mesmo. Não é melhor fazer um outro e repetir um ano, mais de 10, 15 exames e não acredita no resultado? Pode Por mandar que será mim. isso, hein, Karina? Pode mandar. Vou mandar, eu mandei. Com certeza, isso aí já saiu do... Já saiu, já né? não é o pensamento já obsessivo, né? Obsessivo, sobre o né? tema. E já eles não saiu. conseguem se identificar como um transtorno de saúde mental, né? Uhum. E aí que tá na hora de caminhar para um psicólogo, para conversar, fazer terapia, entender o motivo do medo patológico ou de não acreditar no teste. Agora... Se essa pessoa tem uns 40 anos, eu 40 posso até dizer 40 anos. o que... Lógico que esse pensamento, ele tá com muita ansiedade por trás. Então, a gente já sabe que tem um paciente ansioso ali. Sim, né? sim, com a gente certeza. precisa olhar para perfil, isso. Né? Já é. Mas, pela informação que ele tem medo, eu lembro, na época que eu fiz o INCOR, né? O aprimoramento, que quando a gente fazia um teste HIV, se falava, tá? Não dá para confiar, porque existe uma janela. Isso. Fala um pouquinho sobre essa janela. Gostei, adorei essa analogia. Ela é super importante por essa linha. Naquela época, a janela era mais longa dos testes, né? Você tinha que repetir várias vezes. Hoje, em 2024, a gente tem um teste chamado de 4ª geração, ou seja, caminhou da primeira até a 4ª. A janela é 30 dias. Então, se você tiver uma atividade sexual de risco, você tem que esperar 30 dias para fazer o teste. O que esses pacientes que têm esse transtorno provável, eles fazem em 30, vem negativo? Ah, não. Será que é verdade? Fazem 90, 120, um ano. Às vezes eles me mandam recortes no Instagram de pelo menos 5, 6 exames depois dos 30 dias de janela, não acreditando no resultado. Teve um caso emblemático que ele passou comigo, ele já tinha passado em 5 infectologistas e feito a mesma pergunta. Esse teste é confiável? Eu preciso fazer depois de 30, 90? Então, assim, e de vez em quando ele me liga e fala, o senhor tem certeza mesmo? Olha que coisa. E, Karina, muito comum isso. É muito comum. Eu já peguei vários pacientes. É a principal pergunta que eu tenho no Instagram. Dá para acreditar nesse teste? Então, existe uma geração de pessoas meio que traumatizadas, com uma certa predisposição a ter alguma coisa de algum transtorno, que precisam procurar ajuda, né? Porque a gente encaminha, às vezes eles não querem ir, eles não conseguem reconhecer, mas nada melhor do que uma boa terapia, um bom profissional para conversar. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Eu vejo falar para os pacientes, sem saúde mental, vai ser difícil viver bem nesse mundo. Então, né? Vamos falar de saúde mental, né? Nossa. Estamos falando, mas eu fico imaginando o que acontece no seu consultório no momento em que você abre o exame, se é que ele não abriu antes, e deu positivo. E aí? Pois é, Karina. É um desafio para o profissional ter que... O que eu faço, o que eu costumo fazer? Olha o perfil do paciente, né? É muito diferente quando você tem um diagnóstico de um homem gay, de uma pessoa heterossexual, de uma mulher, porque são vidas diferentes, realidades diferentes. E eu sempre falo, o acolhimento é fundamental nesse momento. Você não tem que julgar, você não tem que simplesmente estar ali e falar, hoje o HIV é uma doença muito mais tranquila, esqueça o panorama que você tem lá dos anos 80, a construção dos anos 80, os remédios são muito mais modernos, todos disponíveis gratuitamente pelo SUS, você vai ficar bem, vai viver bem. Depois de 6 meses, você não transmite mais HIV na atividade sexual, porque você vai chegar num nível que é o indetectável. Eu tento trazer informações que tirem aquela visão dos anos 80 e dos anos 90. Um abraço, um toque, ajuda muito. Às vezes o paciente está ali querendo que você abrace ele, querendo que você pegue ele no colo, e é isso que a gente precisa fazer nesse momento. Talvez
em algum momento ou por bastante tempo você pode ser a única pessoa que saiba, né? Karina, eu tenho para as mulheres, muitas vezes as mulheres cisgêneras são muito solitárias, porque às vezes um homem gay que fala para um amigo, tem algum colega para conversar, imagina a solidão de uma mulher que descobre que tem HIV, que ela não pode contar para amiga, porque ainda tem muito estigma, não pode contar para o grupo de oração da igreja, não pode contar para o pessoal do trabalho, então é uma solidão. Às vezes elas só conversam quando elas vêm nos consultórios, passar em consulta com a gente. Imagina, você tem uma doença que mexe com a sua vida que você não pode falar para ninguém, porque se você falar, vai apontar o dedo para você. Ué, como você pegou isso? E julgar, né? No mundo machista ainda, se associa o HIV em mulheres a serem trabalhadoras do sexo, ou porque transou. E qual o problema de uma mulher transar, ter vários parceiros? O homem pode, por que a mulher não pode? Mas é uma sociedade machista, E às né? vezes foi um. O único, às vezes eu atendi caso de uma menina, doutor, foi o único namorado que eu tive na vida. E até hoje eu carrego esse medo, a rejeição de muitas pessoas que eu vou contar e falam, como você pegou? Não acreditam, né? Então, são histórias diferentes, histórias que geram estresse psíquico e uma sobrecarga emocional muito grande que precisam ser trabalhadas em conjunto com o profissional de saúde mental. Eu sempre falo, numa consulta como infecto, eu posso até ajudar, mas é um trabalho de quebrar que precisa ser feito terapia, porque os pacientes que fazem, eles se sentem muito mais empoderados, eles superam mais rapidamente. Eu acho que deixar só na mão do profissional, porque vocês têm ferramentas para trabalhar, semanalmente puxar até, né? e puxar lá do fundo a causa, né? Que só a terapia consegue fazer, né? Sim. Então, até para vocês conseguirem pensar um pouquinho nesse universo e entrarem com a gente nesse universo, e até podem deixar perguntas aqui depois, porque conforme a interação de vocês, a gente abre uma live depois para responder. Mas você que está aí em casa, imagina que você foi fazer um exame geral que seu médico pediu, fazer aquele check-up anual que a gente gosta de fazer, e ele incluiu lá HIV. E aí você abriu o computador ou chegou na sua casa e estava escrito positivo. Pensa neste momento. Gostaria que vocês pensassem um pouquinho o que vocês imaginam que iria acontecer na vida de vocês. Se você tem 40 anos, eu consigo imaginar o que vai acontecer na vida de vocês. Eu acho que se eu pudesse responder isso, Karina, eu tirando o lado de eu ser um profissional da área da saúde, ser infectologista, minha cabeça viria problema, doença, emagrecimento, minha vida eu vou viver menos tempo, como que eu vou esconder isso das pessoas, remédio, efeito colateral, perder peso, estigma, nunca mais vou me relacionar sexualmente com ninguém, como é que eu vou pegar remédio no posto, as pessoas vão saber que eu tenho HIV. Eu acho que é um turbilhão de coisas, ainda com a imagem dos anos 80, sem nunca pensar que as coisas estão mais simples e que vai ser tudo mais fácil. Então, para você tirar essa pessoa dessa zona de confusão mental, precisa de um trabalho que não é numa consulta só e às vezes não é só com o infectologista, porque senão você gera um trauma mal resolvido. Eu acho que tem que resolver essa história. Tem pessoas que acompanham há 10, 20 anos que chegam tristes e falam, ainda não superei. Talvez esse não superar seja a falta de um trabalho psíquico, porque cada um tem uma história de vida, Sim. tem uma vivência diferente. Por isso que eu acho que é tão importante você identificar logo o perfil de paciente que vai demorar a aceitar a doença, vai demorar a entender que a vida continua, Sim. né? Quando uma pessoa não aceita, a gente pode brincar aqui um pouquinho, tá? Até Sim. como você tem muitos anos atendendo e você... Sim. Já viu que as pessoas falaram para você sobre os pensamentos dela, mas vamos abrir aqui, né? Então, gente, eu tô aprendendo um monte com a Karina hoje, hein? Até parece. Você tem muita experiência, a gente vai dar só nome àquilo que você já viu, né? A gente abre uma pessoa que não aceita. Se a gente entrar lá no discurso dela, esse discurso provavelmente tem a ver alguma coisa do tipo, eu fiz algo errado, não deveria ter feito, né? Eu falo até que fiz algo errado, que é a culpa católica, às vezes eu até brinco. Porque o que acontece? As pessoas acham que IST, pegou um IST, é impuro, é errado, eu estou... Ainda bem, é uma sensação de como assim, eu estou pagando o preço por algo errado que eu fiz. Então, assim, então não é isso, né? Não é isso, definitivamente. Atire a primeira pedra. Quem nunca, ó, vocês aí. Quem nunca na vida
nunca deixou de usar preservativo. Pode acontecer com qualquer um, basta ter vida sexual. Então, para você fazer com que a pessoa entenda que foi uma situação que aconteceu, que a vida tem que continuar, aí realmente é o que você falou, né? Vai ter que ali entender os processos. Ela tem que olhar o que ela tá pensando, né? Exatamente. E ela tem que dividir isso com alguém. Sim. Porque ali, assim, uma coisa pode ficar triste com o diagnóstico. Sim, Ninguém normal. tá falando que não. Ninguém fica feliz com o diagnóstico de qualquer doença nessa vida, né? Então, uma coisa é você ficar triste, e se você ficar triste, eu diria que é o esperado. Sim, total. Né? Inicialmente você fica triste. Aí, vamos dizer, um caminho saudável. Sim. E aí, se você, por acaso, foi diagnosticado, você vê se você tá num caminho saudável. Sim. Você recebe e fica triste, tá tudo certo. Tudo certo. Daí você fica triste e você busca informação, muito importante. Perfeito. Informação é top 1. Top 1. Aí você foi no Dr. Álvaro, chegou lá, e ele desmistificou, ou seja... ele sabe de tudo que foi os anos 80, ele tá contando tudo que é, e tudo bem. Ah, você pode ter ficado triste e com medo. Não tem problema ficar com medo também. Perfeito. Triste e com medo, porque você tem na sua cabeça um monte de dúvidas. Triste porque você não queria que tivesse acontecendo, com medo porque você acha que você vai morrer disso. Perfeito. Né? São os dois, acho que, esperados. E aí... conversando com um médico que vai te dar todas as informações sobre, olha, esse medo que você tem de morrer, a gente pode contar aqui um pouquinho, por que não? Ou porque sim, né? Se é válido esse medo no sentido de ele faz sentido, pode sentir, mas o que tem de real, de mito? Real. Isso. E a tristeza porque você não queria ter um diagnóstico. Perfeito. Falou com o Dr. Álvaro. Tem uma relação de confiança com esse médico que eu acho que é fundamental. Nossa. Fundamental. Então, vocês são muito importantes para a saúde mental. A gente vira médico de família deles, Karina, porque vira referência de contato, né? Então, assim... De dúvidas, né? De tudo eles ligam, né? Então, é uma relação quase visceral com os pacientes. Eu tenho um paciente que acompanha comigo há 10 anos, 15 anos, 20 anos. É muito doido isso, né? É família, né? É família, eles se consideram como família. Ama, né? Ontem eu ganhei 15 panetones. Ai, que legal! Eu não tenho nem pra quem dar panetone mais lá no CRT. E é uma alegria você receber o carinho de alguém que fala pra você, nossa, doutor, o senhor foi muito importante. Você salvou minha vida. Você deve ter ouvido muito sobre isso, né? E salvar nada mais é do que salvar pela saúde mental. É isso, salvar Não a vida foi eu isso. que descobri antirretroviral, não foi eu que construí a ciência de HIV. Eu sou interlocutor da medicina com acolhimento. Eu acho que é a grande questão. Isso faz formação precisa e acolhimento. E junto, muitas vezes, de uma saúde mental. Lá onde eu trabalho, eu tenho uma equipe multidisciplinar que tem psicólogo, que tem psiquiatra. Faz toda a diferença, Karina. Toda a diferença. Eu tenho quase metade dos meus pacientes do SUS fazendo terapia. E hoje até terapia online. Olha que interessante. A gente pode fazer telemedicina. Eu acho que isso trouxe para a área da psicologia e da psiquiatria um campo maravilhoso, né? O Covid trouxe a telemedicina e hoje é lindo você ver um paciente que falou, fiz terapia ontem, 1 horinha, sentei com a minha terapeuta, conversei, estou bem melhor. E isso a Covid trouxe alguma coisa de bom, né? Foi isso que trouxe de bom, só, né? mais nada. E o modelo híbrido para alguns lugares, né? É verdade. E aí, conversou, esse médico ajuda a como passar informação para a família, como você disse, eu vi que você faz também, se for o caso, marca uma consulta com alguém, você, né? Claro, às vezes os familiares querem vir, às vezes as parcerias sexuais querem vir para ter informação, né? Porque por mais que a gente tenha mídia social, Instagram, redes sociais, ainda a informação talvez não chegue para todo mundo da forma que a gente gostaria que chegasse, um conhecimento mais direto. Por exemplo, pessoas que vivem com HIV, Karina, que tomam remédio, elas ficam com a quantidade de vírus do sangue tão baixinho que a gente chama de indetectável. Desde 2017, a UNAIDS, que estuda HIV, junto com a OMS, era uma campanha que virou um dogma. Indetectável é igual a 0 de transmissão. Ou seja, você que está vendo a gente aí, se você conhecer, tá saindo com alguém, a pessoa que você está se relacionando, depois de certo tempo falar para você, olha, fulano, eu tenho que te contar uma coisa, eu vivo com HIV. Pense numa coisa, pode ser a pessoa da sua vida que você está jogando fora. A pessoa que está tomando remédio, ela não transmite HIV na atividade sexual, mesmo que você tenha uma atividade sem uso de preservativo. Então, qual que é o motivo, Karina,
de você conhecer alguém. Imagina, a pessoa da sua vida que você vai descartar por preconceito e ainda ter um cuidado com o discurso que você tem com a pessoa, que você pode marcar ela para a vida inteira. Ah, não quero, você é aquilo, isso, julgar, taxar. Não julgue a pessoa, porque você olhe para você mesmo antes de você julgar as pessoas, né? Então, eu acho que essa informação não chega, as pessoas não sabem disso, Karina. Então, muitas vezes, quando você conhece alguém, eu tenho 1 milhão de pessoas vivendo com HIV no Brasil. Tem chance de você sair com alguém e a pessoa ter HIV e te contar, e você não pode ter aquela visão dos anos 80 e dos anos 90. Hoje a ciência evoluiu. E é muito bom você dizer, então tudo bem, você tem HIV, você está tomando remédio? Você está fazendo o seu tratamento? Isso. Então, ok. Se tiver que dispensar a pessoa, que seja por outro motivo, não pelo HIV, né? Perfeito. Né? E você pode contar uma história que você me contou? Conto, Karina. Uma história muito triste, gente. Você sabe que eu vejo que as mulheres têm muita dificuldade de contar o diagnóstico, porque a gente vive, pessoal, desculpa, numa sociedade machista, homofóbica, transfóbica, inclusive até sorofóbica com relação ao HIV. E ela conheceu um cara legal e ela falou, doutor, eu tô saindo há 3 meses com ele. Ele é um cara maravilhoso, ele comprou uma aliança e falou pra mim que vai me pedir casamento. Só que até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de contar pra ele, porque eu percebi que ele é uma pessoa mais conservadora, e só que eu tenho que contar. E ela veio pra mim com essa queixa. O que eu faço, doutor? Eu falei, olha, você tem que contar. Porque se ele tá te pedindo em casamento, você aceitar, vocês vão morar juntos. Como é que você vai esconder isso dele? Como é que você vai esconder remédio? Eu sei que você tá indetectável, você não vai passar nada pra ele. Mas como é que fica isso? Eu empoderei ela. Vamos tentar, escolhe um momento certo, que vocês tenham tempo para conversar, se prepare para as reações da pessoa, que falta de conhecimento gera reações complicadas. Você vai ter que ser didática, você vai ter que explicar coisas. Talvez você tenha que ouvir uma frase inadequada. Então, se prepare psicologicamente para isso. Até falei para ela, acho melhor até você procurar alguém para tentar trabalhar, um profissional de saúde mental, porque pode ser que você fique abalado com isso. Karina, ela foi num dia contar para ele. Ela contou, começou a falar, ele saiu da cama onde eles estavam, gente, foi pro banho, começou a tomar banho compulsivamente na frente dela. Agora, questão do banho, né? Sujeira, pessoa suja. Essa minha paciente, ela simplesmente foi embora, ele deletou ela do celular, das redes sociais, e falou, até ameaçou ela que se eu tivesse passado alguma coisa, ele iria processar ela. Como se a prevenção só dependesse da pessoa que tem HIV. Exatamente. Isso acabou com a vida dela. Até hoje, ela nunca mais se relacionou com ninguém. Tá fazendo terapia, tentando se reerguer, mas foi algo que marcou muito. Então, olha só um exemplo de uma situação que poderia ter sido evitada com conhecimento, com informação, mas as pessoas têm o nível de conhecimento sobre HIV muito heterogêneo, né? Com certeza. Vou falar com ela. Opa. Não sei seu nome, não preciso saber, porque não é só uma pessoa que viveu isso, são várias, né? Ainda bem que isso aconteceu. Eu sei que foi muito difícil, sim, mas você descobriu ao seu lado uma pessoa incapaz de estar ao seu lado quando você comunica más notícias, incapaz de ouvir informações e modificar os seus próprios pensamentos. Uma pessoa agressiva, super, né? Então, não conseguiu te acolher, te deixou de lado, te ameaçou. Essa pessoa não era a pessoa que estava preparada para estar do seu lado. Então, não desiste de relacionamento, só procure pessoas que sejam mais abertas a receber informações, a modificar os pensamentos. Você em nenhum momento foi uma ameaça para ele, foi ele que se sentiu ameaçado, isso é dele, não é com você. Que lindo, cara. Eu fico até meio emocionado assim quando você fala, porque a gente sofre com os pacientes, sabe? E eu sofri muito quando ela contou. Dá vontade de ligar pra ele, né? Dá vontade de ligar pra ele. Eu falei, você manda ele aqui que eu vou conversar com ele. Porque é isso que a gente precisa falar. Mas ele não tá aberto, não tá. E tudo bem, do ponto de vista dele, ele acabou de receber pra ele não um diagnóstico, porque ele não tinha nada, mas uma informação que ele não conseguiu lidar. Exatamente. Né? Do ponto de vista dele, a gente pode dizer, foi muito difícil para ele não conseguiu superar essa informação. Mas isso diz muito sobre que tipo de relacionamento que você quer, né? Exatamente. Com uma pessoa que tudo bem ele ter ficado assustado, tudo bem ele até ter ficado bravo, poxa, a gente tá 3 meses, eu queria que você tivesse me contado antes, indignado com isso.
E poderia até ter terminado, porque o valor dele é a verdade e tudo mais. Mas não fizesse Mas não isso. foi isso. Não foi isso. Né? Foi muito mais para um lado agressivo. Então, Pois é. Errou. Errou feio. Errou feio. Você Errou. Por isso foi o recadinho. Se você conhecer alguém, empodere da informação, Sim. né? As pessoas, às vezes eu percebo... Semana passada eu fui na Paulista. Olha o que eu fiz. Eu fui com o pessoal onde eu trabalho e a gente foi entrevistar pessoas para saber o nível de conhecimento sobre HIV. A pergunta era exatamente essa, Karina. Se você conhecer alguém, se a pessoa falar que vive com HIV, o que você faria? As pessoas que que eram mais LGBT, que conheciam mais alguém, falam, não, se ele está tomando um remédio, eu vou... Ele sabe, Ele sabe. Agora, muita gente não sabe. E aí, esse comportamento um pouco mais agressivo, talvez porque a imagem da pessoa venha lá nos anos 80 de novo. Muito medo. Muito medo, né? Então, assim, se você tiver uma reação ruim também, esteja preparado um pouco para receber isso, mas tem limite, né, de reação ruim. É, né? Porque, na verdade, uma coisa é a desinformação, né? E tudo bem. Como você preparou muito bem ela, Sim, né? Ó, super. pode ser que ele receba mal, nesse sentido de ficar muito assustado. Sim. Olha, se precisar de informação, eu tô aqui, Sim. né? E o que a gente espera de uma pessoa madura emocionalmente, vamos dizer, ou pelo menos querendo amadurecer emocionalmente, é de que ela, se ela ama, ela vá atrás para se informar. E tudo bem, de novo, ele pode ter ficado indignado que não contou antes. Não estou falando nada disso, né? Sim. É a questão... Mas eu vou contar para você histórias de felicidade também. Teve caso que contou para a parceria, falou, não, eu quero ir no seu médico. Eu quero ouvir da boca do médico tudo que você me falou, porque se isso for verdade mesmo, para mim não tem problema nenhum. E, paradoxalmente, uma história totalmente ao contrário dessa, foi um paciente no consultório, também era um homem que tinha conhecido uma paciente minha, e ele falou assim, ué, quer dizer que não passa, mesmo transando sem camisinha? Então eu vou casar com ela. Então você vê que ele tinha muito mais abertura para ter o conhecimento chegar e ele trazer da ciência algo que deixasse ele tranquilo, né? Então, hoje realmente vale muito a pena você ir por esse aspecto da discussão com o paciente. É ciência, está provado. Você não vai, as mulheres podem engravidar, você pode ter um relacionamento não vai passar para o bebê. Não vai passar para o bebê. Você pode trabalhar. Uma vez um repórter falou para mim, 2 anos atrás, que ele queria fazer uma reportagem no dia 1º de dezembro. Ele, vamos falar sobre o Cazuza? Eu falei, não! Eu quero que você bote gente linda na praia correndo, que vive com HIV, casando, com filho. A gente tem que tirar a narrativa dos anos 80 e botar as pessoas lindas, maravilhosas, meus pacientes. Saudáveis. Casando, com filho. Às vezes até uma pessoa, meu marido não tem HIV, eu tenho, nós estamos muito bem, eu tive filho, eu tenho um namorado que tem HIV, eu não tenho, e tá tudo bem, a gente tá feliz, eu tenho a PrEP para tomar de prevenção. Ou seja, um recorte do HIV, que é o recorte de agora. As pessoas estão bem. Não vamos trazer de novo o filme lá de 30, 40 anos atrás. E o que é essa nova informação que chegou, 90%? Que nem Isso é legal. Olha, a meta no mundo da OMS é você fazer o seguinte: diagnosticar 90% das pessoas que vivem com HIV, oferecendo teste. Outra coisa, Karina, as pessoas têm medo de testar para HIV, mas é um medo que é, assim, tem gente que fala para mim assim, doutor, eu não vou me testar porque eu não quero saber. Eu não quero saber, se eu tiver HIV eu vou morrer mesmo, então eu não quero saber. Olha como lidar com isso? As pessoas que não querem se testar. É até uma coisa que eu até pergunto para você. Chegou um paciente no consultório que marcou uma consulta porque ele falou que queria que eu furasse o dedo dele, colocasse lá, porque a gente tem teste rápido para HIV, e que esperasse, conversando comigo, para que ele ficasse tranquilo e fizesse. Então, ele foi... Quanto tempo? 3 minutos? 10 minutos. E aí, Karina, nesses 10 minutos eu falei de tudo que você imagina. Falei de cachorro, eu distraí ele total. Aí, quando eu tava pronto, negativo. Ele fez assim... Nossa. Meu Deus, que alívio. São anos e anos que eu não conseguia me testar. Eu acompanhei uma paciente assim. Sério? Fui num posto de saúde depois de anos de toque. De toque, com né? o tema do HIV. Um desespero de fazer esse teste. Desespero é a palavra. É desesperador. Desespero. E aí, assim, aos poucos, aí a gente foi programando o dia que nós íamos fazer o teste. Eu ia com ela. Que bonitinho. E, meu Deus... E ainda eu falei, vamos junto. Você tem toque. Então, o que vai acontecer? Vai sair seu teste e você vai perguntar, será que eu posso confiar? Né? É a mesma coisa. Ele perguntou a mesma coisa pra mim. Eu coloquei a quantidade de sangue. Sabe o que ele perguntou?
Essa quantidade é suficiente? Eu falei, eu por eu dele, amor, eu coloquei aqui, tá aqui a bula do teste. Que doido, né? Cara, nossa mente, ela ela é maluca. E além dessa meta do diagnóstico, tem a meta do tratamento, é o 90, 90, agora até mudou, é 95, 95, 95. Fazer diagnóstico, reter essas pessoas no cuidado e manter 95% delas indetectáveis. Então, essa é a grande meta. Agora, sabe o que acontece muito, Karina? Tomar remédio a vida inteira não é fácil. E aí, para quem vive com HIV, tem que tomar todos os dias. É muito remédio ainda? Hoje em dia, Karina, para você ter uma ideia, um comprimido só. Tem tá esquema brincando. de 2 e de 1 comprimido só. E para você entender o futuro para quem vive com HIV, é medicação injetável a cada 2 meses. Karina, acabou de sair um estudo na semana passada, publicado na maior revista do mundo de medicina, que é o New England Journal of Medicine, de uma medicação. Olha só, gente, presta atenção que é para parar para prestar atenção. Uma medicação feita na barriga, subcutânea, a cada 6 meses. Você vai fazer dia 1º de janeiro e dia 1º de junho. 100% de eficácia para proteção do HIV. Nossa! 100% de eficácia. Que máximo! Fantástico. E essa medicação também, provavelmente, já está sendo estudada para tratar pessoas com HIV. Imagina só... Tipo, já chegou no Brasil isso? Infelizmente, ainda está na fase de aprovação nos Estados Unidos. O Brasil é um país pioneiro, provavelmente vai negociar a introdução dessas medicações daqui a alguns anos. Isso vai ser SUS, você acha? Tem que ser, porque no Brasil é tudo SUS antirretroviral. Você não pode comprar nada, nem tem para vender. Muito difícil ter para vender antirretroviral. Mas já está uma campanha de quebra de patente, em ter produtores outros, né? Outros fabricantes. Sim, para diminuir custo, pois né? Pois é, então o futuro realmente... Nossa, muito promissor, você né? que descobriu HIV recentemente e tá achando que sua vida vai acabar, que vai ter que tomar remédio todo dia, peraí, pode ser que você viva a cura nos próximos anos, pode ser que você viva uma era, você vai viver uma era de medicações a cada 6 meses ou a cada 3 meses, injeção, você vai ter que tomar remédio todo dia. Então, para pensar, sua vida continua. Tá chegando. E a gente não sabe que se de repente... Eu até brigo com meus pacientes. Um dos dias mais felizes da minha vida vai ser quando eu falar pra você, olha, eu tô falando que você está curado do HIV. Tchau, vai viver sua vida, esquece isso. Vai ser um dia... Nossa, e você vai ver isso. Se Deus quiser. Eu tô com 40 e poucos anos. 40 e poucos, gente. Deixa eu não falar com você. E é algo que eu vi todos os progressos do HIV. Eu vi sair do AZT, eu vi medicação por agora é um comprimido. Nossa, eu peguei paciente na época de hospital. Milhões de comprimidos, E né? só de olhar pro remédio já sentia... Náusea. Mas dava, Karina, muita náusea, vômito. O Gustavo, ele... Na época que fazia residência, ele acabou sofrendo... Esse acidente, né? Com a agulha, né? Isso. E ele tomou. Eu também tomei. Ele tomou, sim. Coitado. Nossa, mas Gustavo. Eu lembro que ele olhava pro remédio e ele já ficava mal. Já embrulhava. Náusea. Agora, você imagina que hoje a pessoa toma remédio e não tem nada. Nada, né? Nada. O termo coquetel vem dessa época porque era um pote de remédio. Um pote. Hoje não posso nem falar mais que é coquetel, porque são pouquíssimos comprimidos. Até um comprimido esquemas, né? E hoje foi até engraçado. Eu tava lá onde eu trabalho. E eu tinha uma paciente, uma mulher, né? E ela fez diagnóstico há 20 anos. E hoje eu troquei o remédio para o comprimido dose única. Aí ela foi na farmácia, eu falei, você pode vir aqui pra gente comemorar junto? Ela foi na farmácia, pegou lá o comprimido, um rosto de felicidade. Ela pegou, abriu, tá aqui, doutor, vou tomar um comprimido. Me abraçou e chorou. Que coisa foi muito linda. legal, porque ela falou assim, pra mim uma vitória. Eu tomei um monte de remédio, eu vomitava, agora isso aqui... significa minha vida. Tem até um influenciador digital que vive com HIV, ele fala que ele é dose de vida. É a dose da vida dele, tá tomando, tá vivendo, tá feliz, né? É muito legal você ter essa percepção. E comemorar com os pacientes todas as conquistas que a gente teve do HIV e implementar isso, né? Felizmente o Brasil tem essas medicações. É muito ruim se eu tivesse medicações dos Estados Unidos não tivessem disponíveis no Brasil para fazer. Isso raramente acontece com o HIV. O Brasil tem um programa muito legal, o Ministério da Saúde. Chega lá, demora um pouquinho para chegar, mas chega aqui no nosso país também para dar para os pacientes, independente se é pobre, rico, branco, preto, boa, gay, né? hétero, todo mundo tem acesso. Eu não conheço essa medicação que chama PrEP, você pode explicar? Boa, Karina, isso é muito legal. Pensa você, a gente fez aquela pergunta, você consegue usar camisinha 100% das vezes? Se a resposta for não, olha só, Karina, desde 2012, o FDA, que é o grande órgão que aprova medicações do mundo, aprovou uma medicação, é um comprimido por dia. Uma medicação que praticamente não dá nenhum efeito colateral. Se você tomar esse remédio, um comprimidinho por dia, como se fosse uma vitamina, a chance de você pegar HIV vai a próximo de 0. E essa medicação está no SUS disponível desde 2018. Então, faça uma análise do seu comportamento sexual. Se você consegue usar 100% das vezes,
Ok, estabeleça uma rotina de testagem, vai no seu médico, pede teste de HIV, hepatite, para ver se está tudo certo. Se você não consegue usar, e a gente temos que ser honestos com nós mesmos e ter essa percepção. Ah, só de vez em quando eu não uso. De vez em quando a gente... De vez em quando pode pegar. E esse remédio, se a pessoa tem no SUS, em vários locais do Brasil inteiro, em todos os estados tem postos que liberam PrEP, você vai lá, não perca o medo, vai fazer seus testes, testa tudo. Toma vacina, tem vacina de HPV, tem vacina de hepatite B, vacina de hepatite A, que não existe só HIV. E considere a PrEP. Você vai receber do SUS, vai fazer consultas a cada 4 meses, e isso vai trazer uma proteção a mais. O lema do Brasil hoje é prevenção combinada. Ninguém está falando para as pessoas não usarem preservativos. Até porque tem outras doenças, né? Exatamente. Mas se você combinar as estratégias, naquele momento que você é vulnerável, você vai ter a proteção. Naquele momento que você não usou, que você não conseguiu usar, ou que estourou, você tá tranquilo. Você tá tranquilo. Então, não é para todo mundo. É para quem tem um comportamento talvez um pouco mais de vulnerabilidade. Esse dia eu atendi uma mulher. Ela falou, doutor, eu tô solteira, eu gosto de transar. E as pessoas me julgam porque eu sou uma mulher. Mulher não pode transar, né? Tem que ter um marido só. Eu tô solteira, eu vou transar. E eu não quero depender do homem, porque os caras tiram camisinha, estouram. Eu vou tomar PrEP porque eu quero controlar a minha prevenção. Eu quero ser dona da minha prevenção. Não quero depender do homem colocar, porque o homem tira história. Eu achei bárbaro. Porque ninguém tá falando que ela é promíscua, alguma coisa. Estão falando que ela tem o poder da prevenção. Escolher a prevenção na mão dela. Eu achei bárbaro. E aí o médico, no seu caso, que tem que, não sei se é encaminhar? Isso, ele pode procurar um posto de saúde, lá ele vai ser feito todos os testes e lá ele pega as medicações. Ou ele pode até comprar na rede privada, pegar a receita, pegar no SUS, tudo isso é possível. Então, hoje você que acha que isso encaixou para sua prevenção, você pode procurar um infecto privado ou procurar o SUS, pegar a medicação lá e fazer o segmento a cada 4 meses. E o dia que você falar, não quero mais, estou me relacionando... Mas cuidado que monogamia não é sinal de prevenção, hein, gente? Mas cuidado, porque você acha que você está casado. Eu sempre falo, conhecer alguém, você quer parar de usar preservativos, pede para a pessoa fazer os exames. Jogo aberto. Qualquer relacionamento, quando você conversa sobre tudo, é o melhor cenário. Faz os exames, tá tudo ok, toma as vacinas. Então, quando você for lá no posto se testar para pegar essa PrEP, você vai ter uma belíssima oportunidade de falar sobre a sua saúde sexual. Não dá para negligenciar. Todo mundo que tem vida sexual precisa falar de saúde sexual. Nas mulheres, vai fazer lá o Papa Nicolau. Nos homens, até se o homem tem atividade sexual, vai ter que ter cuidado com o corpo dele também. Então, eu acho que a PrEP veio para ser um modelo de atenção de saúde sexual. Mais um. Mais um para complementar. E o Brasil hoje, Karina, tem mais de 100 mil pessoas tomando PrEP no Brasil. E no mundo temos quase 8 milhões de pessoas. A cidade de São Paulo hoje é a cidade que mais prescreve PrEP. São Paulo teve um resultado histórico esse ano, em 2024. Reduziu 50% casos novos de HIV na cidade. É o melhor resultado de todas as capitais do Brasil. Porque as pessoas podem acessar isso e se proteger. Além de usar camisinha, além de fazer teste, Eu peguei um paciente e falou assim, doutor, eu perdi o medo de testar, é maravilhoso. Eu me testo agora a cada semana, vou no posto, faço teste. É um autocuidado. Antigamente, eu não conhecia tudo isso e eu ficava refém de ter que ir no médico. Karina, hoje, se você for no SUS, você pega esse autoteste e faz em casa, com a saliva oral, que tem uma alta sensibilidade. Você não precisa procurar. Você tem medo de estigma, de julgamento? Pega esse teste, até vende nas farmácias o teste rápido de HIV, você faz em casa. Então, se a barreira é essa, o medo do julgamento, o medo do acolhimento inadequado, tem essa possibilidade hoje. Perfeito. O que você vê mais? Pacientes com medo da morte ou pacientes com medo da sociedade? Karina, medo da sociedade. Né? Muito mais. Eu imaginei. Muito, porque o medo da morte, a gente tenta reverter isso na primeira consulta. Falar que eles vão viver tanto tempo quanto, o remédio é melhor. Mas é um medo de pegar o remédio. Por exemplo, o maior medo que os pacientes têm, além de contar para uma pessoa que está se conhecendo, doutor, como é que eu vou fazer para pegar remédio? Eu vou ter que ir lá no SUS. E se no dia tiver um amigo meu? E se tiver alguém que eu conheço do meu ciclo social? Como é que eu vou fazer? Esses dias chegou um paciente, olha que história bem legal. Ele chegou lá e encontrou um amigo dele. Ele ficou aterrorizado. O amigo dele pegou, abraçou ele e falou assim para ele, você tá se tratando? Eu também tô. Você tá bem? Eu também tô. Tchau, seja feliz. Eu não vou nunca
chegar e falar nada de você. Eu tô no mesmo barco que você. E que bom que você tá tomando remédio. E que bom que você tá feliz, tá se tratando. Vida que segue para nós dois. Aí ele contou que desde esse dia ele passou a perder um pouco do medo de ir lá. O amigo dele deu um show para ele de tranquilidade. Nossa. Mas cada pessoa é uma pessoa. Tem pacientes, Karina, que vão pegar remédio, bota óculos de sol, peruca, para ninguém ver. Olha o tamanho do estigma do HIV ainda. Medo. Chega paciente meu com a mãozinha suada no consultório, assim, nervoso, o doutor quer ir embora logo, me atende rápido, porque eu não quero ficar muito tempo aqui, se eu encontrar alguém. Olha só, como quebrar tudo isso, né, Karina? É um grande desafio, né? Porque cada pessoa tem um background, uma história. Sim. Por isso que eu acho, nesse caso, eu sempre tento encaminhar. E se você pegar os estudos de HIV, a prevalência de transtorno de saúde mental nessa população, ela é maior do que... Assim, mais de 50% das pessoas têm depressão, ansiedade pós-diagnóstico, precisam de ajuda, precisam fazer terapia. Né? Ainda. Então, por isso que eu acho que é fundamental. E olha, a gente está falando de uma doença que você consegue deixar indetectável em 95% dos casos. E quando a gente fala, então, que é um dos outros medos, sobrevida, o que se fala hoje sobre isso? Se fala para o paciente o seguinte: se você tomar remédio direitinho, fizer dieta, academia, se alimentar bem, porque não é só tomar remédio. Saúde da gente é um conjunto. Ter saúde mental. Eu sempre falo, eu trabalho no Hospital das Clínicas, e eu sou coordenador lá dos residentes. E eu falo para eles, toda consulta tem que acessar a saúde mental. Toda consulta. Não pode você ficar achando que é só olhar o exame. A saúde mental é fundamental. Então, eu falo, se tiver esse contexto todo, você vai viver tanto tempo quanto uma pessoa que vive com HIV. Eu vou te contar, Karina, dos últimos 5 anos, os pacientes que eu perdi por HIV foi por depressão e suicídio. Então, assim, hoje, isso... Ou seja, não foi a doença que matou. Não foi a doença que matou. Foi o transtorno de saúde mental. E eu acho que nós, médicos, às vezes, a gente... esquece um pouco disso, a gente não valoriza tanto, a gente menospreza a saúde mental às vezes, e ali é uma bela oportunidade perdida de encaminhar esse paciente. A gente sabe que o serviço de saúde mental no SUS é muito complicado conseguir um psicólogo, um psiquiatra. Lá eu trabalho numa bolha, num serviço que tem pelo menos 5 psicólogas e vários psiquiatras. Agora, pensa num médico que está no local do Brasil aí, que não conseguem ter uma rede de saúde mental do lado, né? Por isso que eu acho que a telemedicina foi tão importante, né? Para pessoas. Eu atendo gente, Karina, que mora no Acre, que fala, doutor, eu quero passar com o senhor, porque aqui eu não tenho acolhimento nenhum. E a mesma coisa é a saúde mental. E não tem ainda grupos tudo bem que talvez eles possam mesmo procurar na internet e tal, mas será que tem grupos onde eles possam procurar e encontrar pessoas que têm o mesmo diagnóstico? Tem o GIV, que é muito famoso, tem vários grupos de apoio. A gente tem um ativismo dos anos 80, ainda sobrevive. Muito a duras penas, porque são as pessoas de sempre que lutam pela causa, que estão ali batendo o tambor para conseguir melhorias no Ministério da Saúde. Mas tem vários grupos que você pode encontrar semelhantes, né? E ali... ajuda muito, né? Muito. Que nem, por exemplo, hoje eu encaminhei um paciente que tinha dependência de álcool, ele foi para um grupo e ele voltou, falou para mim, doutor, eu amei, porque eu tô falando com pessoas que têm o mesmo problema, não tenho vergonha de falar, então é muito legal. E o grupo eu acho uma estratégia muito legal, mas às vezes é bom também ter um profissional do lado para ajudar. Sim, não, com certeza. A gente está falando a questão de falta de dinheiro e o SUS dificultando, tentar achar alguma alternativa, porque o grande medo, quando não é morte, né? Que morte, como a gente pode, com informação, quando é o meio social, ele não está errado de pensar que algumas pessoas vão ter dificuldade, como é o caso que você contou. Algumas, se ele falar todas, ele já está generalizando. Exatamente. E neste momento que ele tem um medo social, o grande medo dele é não pertencer mais a algum grupo, a de ser rejeitado, né? A de viver com a solidão. Exatamente. E existe mesmo, o paciente fala, doutor, como é que eu vou contar? Se eu contar para meus amigos, talvez eles se afastem de mim, né? É engraçado, né? A sensação de estar uma narrativa de sair do mundo, de não pertencer mais ao mundo que ele vive, né? Rejeição, né? E esse é um medo, se a gente for olhar, da nossa evolução. Tem, né? Claro. A gente tem. O nosso medo de julgamento é medo de ser rejeitado, de não, né? Sim. E isso, na psicologia evolutiva, é porque a gente tem medo de não sobreviver. A gente precisa do outro para sobreviver, né? Um bebezinho de 2 anos não é nada se não tiver alguém cuidando dele. Verdade. Então, dentro da gente,
liga botões importantes de conexão, porque a gente sabe que a gente precisa do outro para sobreviver. Perfeito, né? é isso mesmo. E a gente cresce ainda com essa necessidade, mas a gente não nomeia muito, Sim. né? Mas a gente tem essa necessidade de Sim. pertencimento e a gente tem muitos estudos que mostram que a solidão, a sensação de solidão, não é a escolha de estar sozinho. A sensação de solidão, ela aumenta a mortalidade, né? Claro. Você perde 10 anos de vida, Claro. isso se você não se Sim, suicidar, mas tá claro. dentro da conta. Sim, sim. E às vezes, isso é motivo de abandono de tratamento. Porque, assim, como não sofrer? Medo de chegar num lugar, não vou mais lá. Isso. Eu não vou mais lá, porque eu finjo que eu não tenho, finjo que eu não tenho. E às vezes mas não finge, né? Porque internamente você sabe. Pois é, e às vezes a gente liga lá no serviço onde eu trabalho, tem um serviço de resgate de paciente faltoso, né? Tá. Aí o paciente, eu não vou. Eu não quero ir, eu tenho vergonha, eu não quero me tratar. E aí a gente tenta entender qual é o motivo. Às vezes até leva remédio na casa da pessoa. Ia falar isso, né? É uma telemedicina com telemedicina, delivery, né? Você sabe, Karina, que nos últimos tempos, eu acho também isso na área também da psicologia, eu tenho quase que metade dos meus pacientes por telemedicina. Porque o HIV virou uma doença tão tranquila. Não que a gente não tenha que ter cuidado, rastrear o paciente todo, fazer exame, olhar vacina, a consulta bem demorada, tiver um monte de coisa, acesso à saúde mental, ver tudo. Só que hoje é possível fazer um segmento de qualidade por telemedicina, onde você avalia, tu até brinco, uma vez por ano você vem me ver para não esquecer o seu rosto, né, pra gente poder se abraçar, conversar, mas dá para fazer metade do segmento por telemedicina e vai tudo muito bem, né? Você consegue estar na sua casa, às vezes tem medo de encontrar alguém no consultório, né, de ir lá, você pode fazer por telemedicina, né? Mas eu acho que é importante trabalhar essa questão do medo, né? Vencer um pouco isso. Não sair totalmente do medo. Tem que enfrentar um pouco até para superar um pouco essa situação, né? Sim. É compartilhar, né? Compartilhar. Muito bom. Tem alguma informação que você gostaria que as pessoas, além dos que a gente falou aqui, soubessem sobre o HIV? Eu acho que uma das grandes informações, eu vou repetir aqui, é que quem está tratando realmente não transmite HIV na atividade sexual. Essa é uma das principais informações que a gente tem, né? Porque às vezes as pessoas acham que não quero me relacionar com alguém que vive com HIV. Isso eu bato nessa tecla, porque talvez, Karina, seja a grande tristeza dos pacientes. Na hora que eles vão conhecer alguém para se relacionar e um medo de contar o diagnóstico. Talvez essa seja a principal. Eu tenho tantos pacientes que ainda nem contaram ou não conseguem contar para as parcerias que vivem com HIV. Então, você que está assistindo a gente, saiba que não é mais o retrato dos anos 80, que as pessoas não transmitem se elas estão tomando remédio. Então, não julgue. Eu acho que essa, em saúde pública, é a grande... Porque eu queria muito que tivesse uma pílula que vencesse o estigma. A gente não tem essa pílula. Que dali as pessoas acabassem com o estigma, com HIV. E eu vejo muito sofrimento. O paciente fala, doutor, um dia eu falei para um assim, você tem doenças que são muito mais graves, um câncer que em estádio avançado. Sabe o que ele falou para mim? Preferia ter um câncer. Traz piedade. As pessoas têm pena de quem tem câncer. Para as pessoas que vivem com HIV, as pessoas vão julgar, mas você transou sem camisinha, bem feito. Então, olha só, né? Então, essa é a grande informação que a gente tem que ter. Acolham as pessoas. Se tiver um amigo seu que um dia revele para você o diagnóstico, não vai ter, nossa, você está tomando remédio, você está bem, você precisa de ajuda, como é que você está, sua cabeça, sua saúde mental? Acolha a pessoa, porque às vezes ali você vai ser a única pessoa que, se ele escolheu você para falar, se ele escolheu você para falar, você é importante na vida da pessoa. Você talvez seja uma pessoa muito importante, você nem se deu o tamanho da importância, porque para alguém escolher a pessoa que fala é porque é uma baita... Ela tá contando uma das coisas, senão a mais difícil da vida dela, né? Então, acolha, entenda, vá atrás de informação. Acho que é muito importante isso. Você vai trazer um bem-estar emocional para a pessoa absurdo, né? Esse dia teve um paciente meu, olha a história. Ele mora no Marrocos. E ele trabalha lá e acabou o remédio dele. Ele tem uma amiga que mora aqui no Brasil que vai para os Marrocos. Ele falou, doutor, ela pode trazer o meu remédio? Aí eu falei, pode, mas... como é que ela vai colocar isso na mala sem avisar que é tipo... Aí ele falou, então eu vou ter que contar para ela, né? Eu falei, vai. Aí a amiga dele, amiga de infância, ele contou e aí eu mandei mensagem. Como é que foi? Ai, doutor, eu tô tão feliz. Ela me acolheu tanto. Ela falou que vai para fazer a receita no nome dela, que ela vai fingir mesmo que ela tem para poder trazer o remédio para mim. Que coisa. Olha que legal. Ele falou, eu falei, tá vendo? Você que tem dificuldade...
pense que às vezes a reação vai ser totalmente diferente, né? E também, se não for boa, se prepare também do ponto de vista psíquico para absorver isso, né? Agora, a gente torce muito para que as reações sejam sempre boas, né? Porque as pessoas acolham, né? Umas Porque às é muito outras, dolorido, né? né? É dolorido. Mas tá bom, a gente tá vendo também que isso não é só com HIV, né? É com tudo, né? É com qualquer julgamento. O mundo tá Desde difícil, a roupa, né, que eu Karina? uso aqui. Tá difícil. Cara, se você julga a roupa que eu tô aqui... Não dá. Mas gente. continue aqui pra você receber informação. Sim, melhore. Continue aqui assistindo para melhorar, por favor. Eu adoro ler aqueles comentários do tipo, cara, aprendi muito, tá? Não gostei da sua blusa. Meu Deus do céu, eu também vejo isso no meu Instagram. Respira. Respiro, dou uma apagadinha, dou uma deletada. Mas que bom que você tá aqui, reclame mesmo, mas fica. Como é que pode falar da roupa dessa mulher? Gente, não, por favor, não. É isso, né? Isso tem muito a ver, é muito importante lembrar que isso tem a ver com a pessoa, Sim. com o amargor que ela tá, com a tristeza que ela tá. Porque se você tá dando aqui, né, um podcast em que você tá entregando informação para o mundo ser melhor, para diminuir estigma, para as pessoas se tratarem mais, e alguém tá preocupado com a minha blusa, a gente tá preocupada com ela, né? Porque essa pessoa, ela tá sofrida. Tá precisando de ajuda, né? Tá precisando de ajuda. Né? Continue aqui. Nem vou falar para não procurar. Vai, fica aqui. Eu amei falar sobre tudo isso. Gostei demais até dessas informações, de ressaltar para vocês que uma pessoa em tratamento, ela pode ficar indetectável e na maior parte das vezes fica. É muito tempo. Muito né? tempo. Eu vou abrir a brecha para esses 5%. Por que 5% não fica indetectável? Aí eu vou dizer para você, Karina, que é a questão de saúde mental. É o abandono, é a não aceitação, Olha a não só. vida aos consultórios. Então não é o remédio. Não é o remédio. A falha de remédio é raríssima, raríssima. Você vai falhar se você começar a tomar tudo errado, esquecer atrás, você pode criar resistência. Mas esses 5%, a gente vê lá, a gente tem um grupo de retenção, lá onde eu trabalho. A retenção é você ver quem está em falha. Você pega lá o sistema e vê quem está faltando em consulta. E usualmente é álcool e drogas. Muitas vezes. Tá. Vulnerabilidade ela sociais. se perdeu na vida, O cara né? se perdeu na vida. Vulnerabilidade social, às vezes não tem dinheiro para vir, perdeu o emprego. É alguém muito pobre, muito simples. Às vezes é uma pessoa trans que tá que não tem opção na vida que não ser no Brasil, que é um país muito transfóbico, de ser trabalhador do sexo. Às vezes não tem dinheiro também, vulnerabilidade social. E às vezes a aceitação do diagnóstico. E algum evento que acontece na vida da pessoa. Nossa, que informação importante. A gente está falando, então, que poderia ser 100% se a gente conseguir vencer essas barreiras sociais. Sim, total. E psicológicas, né? Eu acho que por isso a equipe multi. Você bota alguém que reconhece a vulnerabilidade social, vai lá e dá uma cesta básica. Alguém que dá saúde mental, que trabalha a saúde mental. E eu falo que talvez o infecto seja a peça menos importante nesse contexto. Porque eu ofereço um tratamento para o paciente que vai gerar 100% de eficácia de tratamento. Caramba. Mas se eu não oferecer isso, já era. Alguém vulnerável precisa muito importante a gente ter falado desses 5%. Com certeza. E o serviço do CRT, onde eu trabalho, o projeto, para atingir a meta, é pegar esses 5%. Eles são o grupo mais importante do serviço. Porque eles vão morrer de AIDS. Vão morrer dos anos... precisava. E não precisava. Com a cara dos anos 80, com as doenças oportunistas. E se eu pego esses pacientes e resgato, é uma felicidade. Porque esse é o cara que você está salvando a vida dele. De verdade. É o cara que não vai tomar remédio, que você vai trazer ele para o serviço, vai acolher, ele vai ficar lindo, maravilhoso e vai sair daquela zona total de perigo, de saúde mesmo, né? Impressionante. Eu até acho que esse projeto de resgatar o faltoso é uma das coisas mais importantes no serviço de HIV. Cadê o cara que não está vindo? Onde ele está? O que ele está fazendo? Ele precisa de ajuda? Esse cara pode estar ali no final de vida, emagrecendo em casa, sofrendo, sem ter nenhum tipo de contrapartida para ser ajudado. Às vezes não tem dinheiro, a gente vai lá, faz um auxílio-doença, tem serviço social junto. Ou seja, se ele vier, dá para ajudar. Dá para ajudar. A gente vai pegar ele na casa praticamente, lá no CRT. Manda telegrama quando não atende, vai na casa, liga, manda mensagem no celular, manda remédio pelo correio. Tem umas ONGs que ajudam, tem uma ONG muito legal, a Barão, que faz isso, que manda remédio, que bota no motoboy, vai num posto, um caminhão, leva para casa da pessoa. Que coisa maravilhoso, bonita, né? Maravilhoso. Você vê isso de perto, dá orgulho, né? De fazer parte da saúde. Eu acho muito legal quando você tem uma equipe toda compromissada e feliz, né, nas conquistas dentro dos serviços. Nossa, né? Você ganha uma pessoa, você ganha uma vida, né? E assim, é muito triste porque às vezes a gente perde pessoas
porque a gente não tem um poder de intervenção maior, né? Mais investimento. Eu até falo, às vezes está num serviço que tem poucos profissionais de saúde mental, uma demanda de pacientes enorme para ser atendido, às vezes cara que marca consulta daqui a um ano, às vezes eu pego um paciente com depressão, ansiedade, Karina, eu falo, meu Deus, eu vou entrar com ansiolítico, porque até ele passar no psiquiatra, Exato. ele não vai conseguir, tem que entrar. Eu mando ele voltar e falo, olha, primeiras semanas o remédio vai demorar para fazer efeito, aí eu tento ver uma referência. Mas é tão importante isso, porque às vezes o paciente volta e fala, doutor, eu estou tão melhor agora, aqueles pensamentos que eu estava tendo de querer me matar sumiram, eu estou mais tranquilo, aí bota um psicólogo junto para poder ser a cereja do bolo, para fazer terapia. Aí eu vi pacientes, Karina, melhorarem muito, serem pessoas completamente empoderadas, porque tiveram essa ajuda psíquica, é fundamental. Daí o HIV some até do tema, né? Sim. Eu estava atendendo um senhor há um tempo atrás que veio encaminhado por um infectologista que eu amo também, que é o Dr. Alexandre Cunha, de Brasília. Maravilhoso! Referência, tá? Alexandre em Brasília, você que é de Brasília ou região, não estou fazendo propaganda ganhando nada, é uma pessoa que eu confio demais. Semana passada em Brasília, maravilhoso. Sério? Ele é um querido. E aí ele me encaminhou, um senhor, HIV positivo. E aí, quando veio, a gente não sabe o que vem, né? Porque ele não falou muito, passei pra você e tal. Quando veio, demorou pra ele falar do HIV, e eu tava lá esperando. Só esperando, né? Eu falei, se ele não fala, o que é? Pode estar bem resolvido ou pode estar mal resolvido, né? Exatamente. E aí, um momento ele falou. E ele falou com tanta leveza. E aí eu falei, agora que você falou, então vamos lá. Vamos falar sobre esse assunto. Aí ele contou um pouco do momento de que soube o diagnóstico, a importância do médico, né? Então, vocês salvam vidas mesmo, assim. Não estou falando da vida física, a mental que salva a física, né? Total, Karina, total. E ele tem tanta confiança no médico, e o médico foi tão maravilhoso ao cuidar dele, e ele tem essa tranquilidade, por isso que não é um assunto. Olha que coisa boa. O acolhimento do profissional deixou tudo mais leve. Você sabe o que eu falo para meus pacientes que estão bem há 10? Eu falo, o seu menor problema é o HIV. O seu menor problema. Tem coisas que você fala, o paciente chega lá, eu tô ganhando peso, eu não faço academia, eu tô com colesterol, tá vendo? O HIV não é o seu problema. O seu problema é fazer academia, fazer uma dieta legal, cuidar... A parte fácil é esse remedinho que eu tô te dando aqui. Tu tomou um comprimido por dia. Ele falou, tem paciente que fala, doutor, eu boto num vidro de vitamina pra minha cabeça pensar que é uma vitamina e eu tô vivendo. Eu falei, maravilhoso, você desenvolveu uma estratégia de anular o efeito, os pensamentos negativos sobre HIV. E tá lindo, ele toma o remédio. E até uma história engraçada, essa história é bem engraçada. Tem um paciente meu que ele deixou tudo nos vidros de vitamina, porque ele falou, doutora, minha mãe tem 80 anos e ela não precisa saber que eu tenho HIV. Eu, senhora, eu tô bem, ela não vai saber, ela vai reagir mal, ela tem a visão dos anos 80. E eu falei assim, a mãe dele falou, filho, eu tô tomando umas vitaminas suas aqui. Aí ele falou, que vitamina, mãe? Essa aqui que era o remédio dele, o antirretroviral. E o remédio do passado causava um pouco de tontura e pesadelo. Aí a mãe dele falou assim, filho, mas eu tô tendo umas pesadelos à noite. E a mãe dele tava tomando os antirretrovirais. Aí ele falou, mãe, não pode tomar essa vitamina, é pra homem, tem hormônios, não pode tomar. E não contou pra ele que ele vivia. E olha só, ele foi uma situação engraçada e ele tirou de letra. Mas era alguém que estava totalmente tranquilo com o diagnóstico, foi bem acolhido. Ele foi muito racional, não vou contar pra minha mãe. Nossa, muito bom você falar isso. Porque precisa contar pra todo mundo? Não precisa. Isso. Não precisa, né? Acho que esse ponto eu ia falar isso. A gente não precisa que o diagnóstico seja contado pra todo mundo. Claro. Né? Porque, de forma inteligente, ele falou, minha mãe não vai ter... Estrutura, pode ser né? até que ela tivesse, né? Sim, Mas claro. ele falou, não acho, pelo que eu conheço da minha mãe, que ela vai ter uma boa estrutura. Reação, né? Claro. E não vai mudar nada, eu... já tô bem informado, tô bem com remédios, isso aí, foi isso que aconteceu. E aí você escolhe as pessoas que você precisa contar. Exatamente, exatamente. Isso os pacientes perguntam, às vezes eles falam, doutora, eu tenho vontade de contar para alguém, porque é muita solidão. Aí eu sempre falo, escolha as pessoas que possam te acrescentar, ou que não vão trazer um transtorno a mais para você. E às vezes eu falo, sua família, como é que é a criação que você teve, como é que você acha? Claro que ter alguém para ajudar, às vezes, é muito legal, que vai falar, olha, toma remédio, às vezes mora junto, fala, não esquece de tomar o remédio,
Mas tem que ser alguém que traga uma coisa positiva para você, ajudar. para ajudar. Agora, pessoas que vão te depreciar. E os pacientes têm muito medo, Karina, de contar para alguém, as pessoas espalharem para as outras. Porque tem gente muito ruim nesse mundo. Tem gente maldosa, em trabalho, conta para todo mundo. Então, cuidado, é uma doença sua. Infelizmente, a gente gostaria que as pessoas que vivessem com alguém falassem que nem um diabético. Eu tenho diabetes tomando insulina, ponto. Mas, infelizmente, existe um estigma ainda muito grande para falar de HIV e eu acho que é trazer um sofrimento desnecessário mais para sua vida, né? Considerando que existem essas pessoas, tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Muito bom. Espero que em breve você venha aqui para contar da cura. Opa, seria maravilhoso. Tenho certeza que vai ser, pelo que você está me podcast contando aí. Especial, né? Nossa, a gente vai fazer festa aqui, vai ter comidinha e tudo. Vou trazer tudo daquele frigobar, deixar com bebida para estourar champanhe, né? Nossa, a gente chama seus pacientes, muito comemora bom. Tudo aqui. Fantástico. Muito obrigada, eu amei te encontrar aqui. Eu vou deixar um espaço para vocês deixarem perguntas, se vocês quiserem. Ainda ficou com alguma dúvida aí dos anos 80. Eu vou pegar essas dúvidas, eu levo para o Dr. Álvaro e a gente abre um caminho aí para a gente discutir. Queria que você falasse aí da sua rede social, onde as pessoas podem te encontrar também, se elas Primeiro, antes de falar disso, Karina, eu queria agradecer muito estar aqui com você. Eu sou fã da Karina e eu estava conversando com ela antes de começar aqui a nossa discussão, o quanto é importante, às vezes, você estar ali no seu dia, passando por um problema, por uma dificuldade, você entra ali, vê uma pílula da Karina e, às vezes, aquilo ali é uma reflexão que você tem para tomar uma decisão na sua vida de alguma coisa que está te incomodando, ou mesmo motivar a procura de um profissional para poder te ajudar. Você não precisa sofrer sozinho com saúde mental, com HIV. Eu acho que tem toda essa rede de apoio que a gente tem. É tão bom ver hoje, com esse mundo digital, como a gente consegue ter informação de qualidade dentro de saúde mental. E seu canal é assim, seu Instagram é maravilhoso, é muito legal. Todo aquele momento que você enfrentou aqueles malucos lá de falar, aquilo foi desafiador, inspirador, alguém que conseguiu falar sobre assuntos difíceis de uma forma leve, fazer as pessoas refletirem. Não é fácil no mundo cheio de dificuldades que a gente tem nos últimos anos, está muito difícil as coisas, né? Mas o meu Instagram é dr.alvarocosta. Ali você pode fazer perguntas, eu sempre abro caixinha para perguntar sobre HIV, sobre IST, sobre infectologia geral. Eu também trabalho no SUS, né? Talvez seja a minha maior paixão estar ali atendendo todo mundo que pode, que não pode pagar uma consulta. Acho que o SUS tem essa vocação de atender todo mundo independente. Também tem um consultório privado, se alguém quiser, também estou disponível. Mas, de novo, obrigado por estar aqui com você. Muito obrigada a você. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu tive uma ideia, não está muito bem informada, mas a gente pode pensar juntos, que eu vou me deixar à disposição. A gente pode um dia, eu e o Dr. Álvaro, fazermos uma live onde a gente tire as dúvidas dos seus pacientes, que não precisam estar abertos, se eles quiserem te mandar perguntas, tá? Eu posso até pegar as perguntas. Da parte de questão de saúde física com você, saúde mental comigo. Perfeito. E se ainda alguém que estiver assistindo aqui, porque eu vou pedir para vocês compartilharem, estiver vivendo esse momento de ter recebido o diagnóstico, de estar se sentindo sozinho, vai ter mais do que 1, 2, 3 pessoas, eu também estou disponível para formar um grupo, tá? Sei lá, que seja de WhatsApp, de alguma coisa, colocar vocês juntos para vocês se conhecerem, para que vocês se sintam pertencentes e moderar aí por um tempo o cuidado de vocês. Nossa, tudo então, super lindo isso. A gente vai organizar direitinho isso para que, sei lá, se tiver alguém perdido por aí, a gente poder fazer alguma coisa. Karina? Muito bom, obrigado. Muito obrigada. Você é um querido. Obrigada por você existir, por você cuidar de não só dessa doença, a gente falou do HIV, né? Mas como infectologista, cuidar de tantos seres humanos. Do coração, né? Demais. Que tenha mais médicos como você. Inspirador. Muito obrigada. Gente, bom. Compartilhe, tá? Mesmo que você ache que é um assunto que... não conheço ninguém que tem HIV. Cara, você conhece. Só, talvez você não saiba, né? Então, compartilhe. Ajude a gente buscar esses 5% de pessoas aí. Maravilhoso. E o que a gente puder fazer para ajudar, eu preciso de vocês também. Não dá para fazer sozinho. Beijo. Beijo, gente.